Olá, sejam bem-vindos ao Divulgador, podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que estão e foram desenvolvidas no programa de pós-graduação em educação da Universidade Tiradentes. E dando sequência às nossas entrevistas, hoje temos uma convidada muito especial que vai contribuir demais com o nosso Divulgador. Ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe, lá também fez o mestrado em Educação, o doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Um doutorado de sanduíche, e um pós-doutorado pela Universidade Aberta de Lisboa. É a professora doutora Maria Neide Sobral, que tem experiência na área de educação, com ênfase em estudos interculturais de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: história, tecnologia, modelo de ensino, cultura e ensino. A professora Neide é professora emérita da Universidade Federal e atualmente está aqui conosco na Universidade Tiradentes. Professora Neide, seja muito bem-vinda ao Divulgador. Esse espaço é nosso, esse espaço é da senhora. Fique muito à vontade hoje para a gente conversar. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já tinha assistido alguns vídeos produzidos, né, por esse grupo, e que tem uma importância significativa porque está preservando a memória dos professores, de quem passa por aqui e que deixa, de alguma forma, o seu legado para outras gerações, né? Então, vocês estão de parabéns por esse trabalho e por essa iniciativa, especialmente a Cristiane, né, que tem se empenhado muito nesse processo de divulgação científica. Obrigada, professora. Eu tenho certeza que vai ser rico, porque antes de começar aqui, a professora já estava ajudando a gente em algumas coisas nas nossas pesquisas, dando umas orientações. Eu adoro isso, porque não só o pessoal ganha, mas a gente também. Todo convidado, a gente pensa alguma coisa. Professora, gostaria de começar falando sobre sua trajetória, né? Como a senhora descreveria a sua experiência na pesquisa ao longo desses anos? Eu sei que a senhora tem uma experiência muito vasta. Como é que a senhora poderia relatar isso para a gente? É uma experiência longa de alguém que está na terceira idade, né? Que já é aposentada de uma instituição e que está retomando as atividades acadêmicas agora na UNIT, faz pouco mais de 2 anos, creio eu, né? Já nem memorizei. Então, desde cedo, eu acho que eu comecei a me empenhar nesse processo de pesquisa. A primeira delas foi quando fiz uma especialização na década de 80 ainda, com um pessoal da Unicamp, né, sobre alfabetização. Era um projeto bastante interessante porque estava trazendo elementos que revolucionavam a alfabetização em Sergipe, né? Lembrando disso, que estávamos no período de extensão do regime militar, onde as propostas inovadoras, como Paulo Freire, Vygotsky e outros tantos, invadiam o cenário educacional. Então, nesse cenário que a gente começou, eu fiz um estudo que, sinceramente, perdi esse primeiro estudo, que eu sinto muito, que foi resgatar as memórias de professores do MEB, do Movimento de Educação de Base, Sergipe, né? E que esses professores foram bastante perseguidos pelo regime militar. Escrevi sobre isso. Foi? Uhum. Que maravilha. E desse trabalho, a partir desse curso, eu fui para a sala de aula. Eu era professora do Estado e recém-contratada pela prefeitura como orientadora pedagógica, que eu não encontrei um lugar de atuação nas escolas, eu me perdi na burocracia como todos os pedagogos daquele momento histórico, né? Mas acabei fazendo uma segunda especialização, que foi sobre o ensino fundamental, onde eu comecei a escrever sobre essa experiência em sala de aula, tentando aplicar todo o arsenal teórico que eu tinha aprendido com o pessoal da Unicamp, né? Conheci as obras de Paulo Freire, vieram à baila, né? As obras de Vygotsky, as obras de Luiz Carlos Calhari da alfabetização da Unicamp, de Geraldo Vanderlei, que realmente davam, e Emília Ferreira também, né? Que estava também circulando. Aí escrevi um registro sobre isso, foi publicado um artigo, e de lá para cá acabei me debruçando posteriormente, já no mestrado, num outro projeto de alfabetização. A alfabetização foi sempre meu
meu primeiro eixo forte de atuação, que era o projeto da COTEP. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi um projeto extremamente político, implementado na secretaria no final da década, nos anos 80, e que esse pessoal da Unicamp dava uma certa consultoria ou assistência. E ele tinha um papel fundamental de organização dos professores. Foi um momento de grande efervescência no Estado da organização do professor pela atuação desse projeto, que era liderado na época pela nossa ex-deputada Ana Lúcia Vieira, né, que teve um papel extremamente fundamental. E aí eu já estava no doutorado. E nesse doutorado eu tive que estudar os preceitos da abordagem do materialismo histórico, do marxismo, porque o meu orientador era César Bolano, da economia, um grande marxista e um grande intelectual. Eu tive que me rebolar para estudar Karl Marx, ler o Capital, que não entendi tanto, mas entendi o que foi possível, para poder fazer um estudo no âmbito das políticas que esse projeto representou, né? E que grande parte dos professores que se envolveram nesse projeto acabaram assumindo funções importantes no cenário educacional sergipano, né? Eu não vou citar nomes porque acaba esquecendo de gente importante, né? Mas muitos colegas nossos lá do Departamento de Educação, eles foram oriundos desse projeto. Fiz o primeiro curso de especialização pela Universidade de Brasília. Eu fui a primeira especialista formada nessa época para poder caminhar em cima da discussão, que foi quando as tecnologias me atraíram. A educação à distância e as tecnologias. E uma outra gama de autores que não eram marxistas, mas pós-modernos, como Edgar Morin, por exemplo, como Feigoto Capra, e tantos outros, começaram a me envolver numa nova discussão. E batendo a porta da universidade, porque a educação à distância era vista como uma educação de segunda categoria, né? Com um outro projeto, numa luta muito grande por algumas décadas, eu fiquei nesse âmbito também. Foi aí, 10 anos depois, eu não sei nem quantos anos, entrei no doutorado lá na Universidade do Rio de Janeiro, onde fiz uma nova viagem, que fui estudar Portugal e Brasil, a partir dos impressos de lá e de Sergipe, sobre a modernidade pedagógica, como os jornais traziam a modernidade pedagógica nesses impressos. Foi um trabalho homérico, porque pensar num jornal que circula aqui no estado pequeno, que é minúsculo em relação, e num país europeu, embora não tão desenvolvido como Portugal nesse momento, né, em relação a outros países da Europa, mas que teve uma circulação maior, para poder extrair deles o que é que se publicava em torno da educação e o que é que se compreendia sobre a modernidade pedagógica. Desse salto, voltei, entrei no programa, orientei vários trabalhos, tive que sair, me aposentei, né? E ao me aposentar, estou fazendo um recorte para não ir muito longe, me envolvi com a genealogia, estudos genealógicos, a partir do resgate da história da minha família. Fui mapeando várias famílias. Eu estou com uma riqueza de material que ainda não foi publicado, né? Mas estou ganhando uma certa expertise no âmbito dos estudos genealógicos, né? Da busca das origens, das fontes, da leitura de documentos, né? Foi aí que Ronaldo me chamou para vir para cá. E nesse convite eu aceitei, né? E tentar retomar, depois de um tempão sem uma pesquisa acadêmica, mas com a minha pesquisa que está em... Basta dizer que eu tenho 3 volumes enormes sobre as famílias da Grande Itabaiana, que é todo o centro de Sergipe, né? Porque a Itabaiana era colossal. Até a metade da década do século passado, ela era enorme, né?
Apropriar, Ribeirópolis, Carilha, Muita Bonita, Areia Branca. Frei ali. Paulo, Areia Branca, parte de Areia Branca, né? E outros estados faziam parte da chamada Grande Itabaiana. Eu consegui mapear e encontrar minhas origens lá em Portugal, no século XVII, XVIII, etc. Show de bola, mas com muitas lacunas ainda e eu me sinto incompleta para botar esse material para circular. E ao entrar aqui, eu fui desafiada a entrar numa linha, que é a linha de educação e comunicação, e retomar essas discussões todas que eu havia deixado, né, na UFES, sobre educação e comunicação, né? Eu me envolvi com o projeto TV Escola, eu me envolvi com laboratórios de informática lá naquele período, né? Tenho estudos feitos sobre isso. E nesse caminho de entrar aqui, eu fiz algumas oficinas nas tais jornadas pedagógicas e me encantei com a discussão sobre inteligência artificial, principalmente por conta do Alexandre Chagas, né, que tem sido o meu mentor nesse campo, do ponto de vista da compreensão desse mundo que tem um potencial enorme de mexer com as estruturas psíquicas e de conhecimento nosso, né? Essa é a minha trajetória. Hoje, estou trabalhando com os egressos do curso, do nosso programa, né? Temos uma publicação, eu, o Cristiano e o Alexandre, sobre as tendências, né? As tendências de articulação dos trabalhos que foram publicados, mais de 200 trabalhos que a gente levantou, com as linhas, qual era o nível de articulação e de aderência desses trabalhos a essas linhas, e estou mexendo com as memórias, para não perder o caminho da história, de ex-egressos do curso, especialmente egressos que são oriundos da linha 1, né, da educação e comunicação. Bom, não sei se respondi. Pessoas foram muito significativas na minha vida, como Valburga Arne da Silva, Fátima Monte Lima, Marluce Paiva, Natália Ramos, são minhas orientadoras, e aqui esse encontro com esses colegas que têm me dado um certo conforto acadêmico, apesar da idade e do cansaço da vida. Eu disse que seria riquíssimo, né? Bom, o trabalho da senhora transita entre história, pedagogia e novas tecnologias. Como que a senhora enxerga a conexão entre essas áreas? Olha, eu tenho dito que eu acabei me tornando uma certa anomalia acadêmica, né? Porque eu me meto em tudo, né? Em diversos caminhos, porque eu tenho uma curiosidade que é incontrolável, né? E uma necessidade também de aprender que é maior ainda. E essa anomalia eu me lembro muito do Thomas Kuhn, no livro A Revolução das Estruturas Científicas, que ele diz que qualquer paradigma só se rompe quando pessoas descobrem coisas que no campo da dominância da ciência, né, estão sacramentadas, né? Aí, nesse sentido, quando a gente pensa no objeto de educação, e vocês estão no mestrado, doutorado em educação, nós estamos fazendo isso, estamos tratando de um fenômeno que é interdisciplinar e transdisciplinar. Um fenômeno que não dá para ser enxergado com uma só interface. Não dá para você ler o fenômeno educativo unicamente pela história, pela sociologia, né? Pela antropologia. Ele tem uma interface que é maior. Então, eu sinto a necessidade de tentar aprender minimamente esse fenômeno por diversas interfaces. Isso me trouxe a perda de uma identidade. Neide Sobral, ela é reconhecida, eu não quero negar isso, mas qual é a minha identidade? Como historiadora da educação, como pesquisadora no âmbito da comunicação e educação,
e outras áreas que eu fiz imersão nesse período, das práticas pedagógicas, da formação docente e de tantas outras coisas, é uma pesquisadora da alfabetização, então eu perdi essa identidade, porque eu acabo cabendo em diferentes frentes, mas sem ter essa identidade claramente definida. Eu não sou contra aquelas pessoas que caminham do começo ao fim profissionalmente numa determinada perspectiva, porque elas talvez tenham capacidade de aprofundamento e de referenciamento maior, né? Mas eu não consigo ser assim. Eu nunca fui assim. E eu acho que vou morrer nessa busca incessante por tentar aprender qualquer objeto por diferentes frentes e me arriscar, como estou me arriscando com o aprendizado da inteligência artificial, com o aprendizado da neurociência, na aprendizagem. Eu estou sempre me arriscando, né? Mas esse risco, admiro demais quem tem uma identidade acadêmica, mas eu sinto que eu não tenho isso claramente definida. Talvez esse seja o prejuízo. Mas o ganho é que eu me sinto confortável com essas buscas. Porque, para além dessa imagem que eu quero vender, é atender uma certa compulsão pelo conhecimento que eu Mas tenho. não Também. teria essa possibilidade, professora, de ter múltiplas Eu ia identidades, falar isso. né? Porque, Conexão. tudo bem, Aí já é uma anomalia, né? Ter múltiplas não, no identidades. sentido, no sentido de, no Ser sentido de ser adaptável. conhecida, não só como a Neide historiadora, mas também a Neide que foi da agora inteligência artificial, É uma da forma de não ficar presa numa alfabetizadora, caixinha. né? Então, porque eu penso que o conhecimento, especialmente a partir da teoria da relatividade de Einstein para cá, e todos os teóricos que acabou descambando no desenvolvimento das tecnologias da ciência, ele quebrou essas caixinhas disciplinares, quebrou em tese, porque elas permanecem presentes, especialmente na educação, né? A questão da disciplina, né? Da organização do conhecimento, entendeu? Então, nesse sentido, eu penso que tem um ditado que eu não me lembro mais que foi que disse: quem muito abraça, pouco aperta, né? Já ouviram falar? Não. Não. Quem muito abraça, pouco aperta. E eu não sei em que medida esse meu abraço consegue dar conta de uma dimensão do fenômeno educativo de forma a entender como complexo, multifacetado, diverso, certo? E com muitas entradas e saídas. Eu não consigo pensar de outra forma, sabe? Porque é assim que eu tenho me movido no campo da ciência, do campo da ciência e da investigação e da pesquisa, certo? Vendo o reconhecimento, professora, tá dando certo. É. E esses abraços estão sendo apertados em várias áreas, em várias esferas, viu? Não sei, E eu pelo- tenho minhas dúvidas. Às vezes eu fico pensando que, por exemplo, a CAPES cobra uma produção, só para dar um exemplo para vocês, para não seguirem o meu caminho, vou dar um exemplo. A CAPES, quando você envereda numa formação docente de nível superior e que entra no programa, um certo alinhamento com sua produção, com a linha de pesquisa, né? Eu estou na educação e comunicação, com o livro já fechando sobre história política de Itabaiana e educação, né? A história de um professor, que é de natureza biográfica. Também adoro escrever biografias, viu? Já tenho algumas escritas. Adoro mexer com biografias, histórias de vida de pessoas concretas. Então, esse processo acaba punindo o programa, quando os professores não têm uma produção alinhada ao seu projeto matricial e à linha que ele faz parte. Eu estou tentando me enquadrar, né? Com o Ferronato puxando minha orelha de vez em quando, né? Porque eu acabo, por exemplo, estou numa discussão agora sobre o modelo pedagógico da UNITA, outras coisas que eu vou entrando porque me conforta, né? Eu gosto de estar ampliando esses horizontes.
ajudando e sendo ajudada, porque é uma troca, né? Uhum. É como a inteligência artificial. Ela lhe ajuda, mas você, na hora que se coloca, está também contribuindo com milhares de pessoas que fazem uso dela. Essa troca, essa troca acadêmica, esse compartilhamento é essencial. Não dá para fazer ciência sozinho, de Não jeito dá, nenhum. não dá. Entendeu? E ainda reforço, professora, esse deslocamento é muito do critério de avaliação, não que É, esse abraçar múltiplo não que não seja traz, errado. não está trazendo contribuição. Tá, compreendo que isso acaba colocando o programa, às vezes, É. por causa Uma do saia critério. justa. Mas por causa do critério que está sendo avaliado, né? Eu uso esse Uhum. critério, um alinhamento, etc. Mas quando a pessoa tem uma habilidade, eu vou chamar de habilidade e capacidade, talvez não fosse a melhor palavra, de transitar por várias áreas, eu acho E, fantástico, né? E particularmente, eu gosto muito da contribuição entre professores. Todo mundo trabalha junto. Para mim, um programa deveria ser assim, um contribuindo com o outro o tempo todo, né? É, Acho que fica isso muito legal. é uma coisa que eu estou vendo aqui no programa. Eu estou num programa pequeno, né? Eu já venho Uhum. de outro programa, que também foi muito bom, foi uma participação boa, mas o grupo aqui é muito pequeno e é um grupo muito qualificado, cada um com sua expertise, né? Cada um com sua habilidade ou sua competência, mas é um grupo muito coeso nesse sentido, certo? Então, eu sou da educação e comunicação. O ano passado eu dei uma disciplina sobre história da educação e a gente acabou publicando um livro que é um livro muito interessante, se vocês quiserem olhar, que é sobre as memórias dos meus ex-alunos de escolaridade, da infância, da escola, né? Do período de escola, que vai da educação infantil até a universidade. O livro foi publicado em forma de e-book, né? Uhum. Mas foi um desvio, porque é uma disciplina que é feita dentro da linha de formação, de educação e formação. Então, eu estou tentando caminhar nesse sentido para poder trabalhar. Então, esse grupo, eu tenho, de alguma forma, encontrado excelentes parceiros. Isso que você está dizendo é de fato. Como fazemos parte de um grupo muito pequeno, de 8 professores, se eu não estou equivocada, né? E a gente se respeita e se admira de alguma forma, e a gente tem tido eu tenho tido ótimas parcerias com todos eles, seja em eventos, seja em bancas e seja em alguns projetos, né? Isso ajuda a fortalecer o programa também, como um todo. Como todos, porque a gente consegue, porque competir não vale a pena, né? sim, Não. Não vale a pena, é mais do sabe? contribuir. É Que contribuir. pode um contribuir para o outro tranquilamente. Eu tenho uma coisa comigo desde sempre. Se a gente não soma, é melhor a gente sair de campo, sabe? A gente tem que estar no lugar que a gente está, profissionalmente, a gente tem que somar, seja com aluno, seja com professor, Uhum. né? Então, quando às vezes a gente escorrega e não soma, porque de vez em quando a humanidade permite isso, né? De cometermos pecados e desvios e erros, é normal. Aí isso me incomoda, pessoalmente me incomoda profundamente, sabe? Quando eu vejo também alguém não somando, não contribuindo, também me incomoda. Não vou dizer que não, Uhum. porque. Mas no geral é isso. E uma das grandes preocupações hoje para mim no âmbito da pesquisa é que o nosso curso agrega profissionais de muitas áreas. Sim. Profissionais que não têm compreensão muito clara do que seja educação e pedagogia, Uhum. certo? Sim. Isso é um grande desafio. Eu tenho uma aluna que é formada em contabilidade, outra em veterinária, outra é formada em português e uma outra é formada em esse negócio de estética e cosméticas e Cosméticos. estética, né? Então, é um grupo muito heterogêneo e sem uma apreensão clara do que seja educação. Isso é um desafio para nós, professores, Uhum. né?
porque a gente tem que transitar de fato em várias áreas, porque somos obrigados a transitar para poder compreender esse fenômeno chamado educação e trabalhar com ele de forma científica, né? Desdobrar ele em objetos de natureza científica, né? Isso é importantíssimo. Então, os alunos que nos chegam de outras áreas fazem um esforço enorme, porque além de ter que aprender as regras e as normas da produção de um conhecimento científico, tem que também lidar com a apreensão dos conhecimentos básicos sobre a educação, de aprendizagem, de ensino, certo? Isso fica, por isso que tem muitos trabalhos que ficam na margem, né? Porque a gente não consegue levar muito adiante. Outros nos surpreendem, porque conseguem fazer essa apreensão de uma forma magistral, né? Magnífica, né? Mas, no geral, a dificuldade é enorme, né? Isso tem a ver com a própria hierarquia do conhecimento. A pedagogia sempre é vista dentro de uma instituição como algo menor. Né? Eu me lembro que eu fazia parte do departamento de educação e os outros cursos nos olhavam de uma forma diferenciada, né? Porque havia uma hierarquia de reconhecimento e valoração. Mas Na época que eu estudei também. É fundamental que o aluno que chega tenha consciência de que ele vai ser mestre e doutor em educação e tem que aprender as regras básicas, os conceitos básicos desse fenômeno. E eu tenho presenciado alguns colegas de turma que vêm dessas outras áreas e, de fato, eles relatam essa maior dificuldade. Parece que é um mundo totalmente diferente e oposto daquilo que eles estavam acostumados, tanto em questão de leitura e principalmente na questão da produção, na forma de escrever. Né? Querendo ou não, a educação tem uma forma um pouco mais densa, isso, completa, né? Uma forma de escrita diferente, né? Não são tantos dados, conceitos, mas tem interpretações, tem análises, tem entrelinhas Isso estende a quantidade de páginas, por exemplo. Isso. E tem entrelinhas que o leitor só compreende se ele tiver uma base, se ele tiver um conhecimento da área, né? Mesmo. Que eu, enquanto escritor, eu coloquei lá o que eu queria dizer e outras coisas que eu queria dizer que está ali subtendido. Mas o leitor só vai se apropriar se ele tiver uma base, e eu tenho visto essa dificuldade de alguns, e como a senhora falou, alguns têm tirado de letra, têm conseguido, e outros têm suado bastante para poder... O navegado em terras. Eu estou lembrando agora de uma coisa que eu disse. A inteligência artificial só serve para quem é inteligente, né? Porque senão acaba comprando lebre por... Como é? Gato por lebre. É isso, porque se não conseguir pensar a usá-la, eu me lembrando disso de você falando aí. Mas, de fato, as suas colocações são perfeitas. Elas trazem elementos importantes desse universo, porque eu não posso fazer um doutorado em medicina. Ninguém vai me deixar. Não vai. Eu não posso fazer um doutorado em engenharia, entendeu? Porque há limites do meu conhecimento. Mas o caminho inverso está aberto. Eu tenho médicos, odontólogos, tenho psicólogos, Vendo a vantagem disso, mostra como a educação é interdisciplinar. Dá para todo mundo. Exatamente. Todo mundo pode entrar, vir fazer. E por isso, por que eu não posso também transitar caminhar as áreas? Pois como um polvo cheio de... Como é que chama o... Tentáculos. Pentáculos, né? Por que eu não posso usar meus pentáculos? Então, história, pedagogia e tecnologias. A maior recompensa é isso? Poder transitar? Eu acho que, para mim, pessoalmente, sim. De poder transitar e colaborar com diferentes frentes, né? Porque eu tenho, para além do salário, ou do trabalho, ou do conforto acadêmico, eu tenho um propósito de fazer com que aquilo que eu estudo tenha um eco, né? No lugar onde eu estou e com quem eu estou.
sejam meus alunos no processo de orientação, seja em sala de aula, com os colegas, com os pares. Compartilhar e criar uma certa, como é que eu chamo? Solidariedade acadêmica, não sei, eu acho fundamental. Eu acho que o mundo precisa disso, o meio acadêmico precisa disso, sabe? Criar essa espécie de solidariedade acadêmica. E isso eu tenho encontrado muito aqui com os meus pares, né? Isso tem sido muito confortante, reconfortante também, sabe? Professora, a senhora, no início, falando da trajetória, a senhora acabou falando sobre alguns projetos de pesquisa, Uhum, que é sobre a narrativa de si, de egressos daqui da universidade, projeto de educação, comunicação e interculturalidade, certo? E educação que é sobre memórias, vivências e discursos pedagógicos. Que a senhora só pudesse falar mapear um pouco. isso. Isso. Rapidinho. Bom, ou educação, comunicação e cultura é um matricial. Cada um dos professores tem que escrever um trabalho matricial para que os alunos se agreguem a esse trabalho, a essa linha, naquele pressuposto da CAPES de alinhamento, certo? A linha e é o trabalho do professor. Os alunos não têm grandes liberdades, né, de escolha nesse processo, né, porque eles têm que se adequar àquilo que o professor está trabalhando, para ser um conjunto que dê uma certa organicidade ao conhecimento que você está lidando, né? Então, esse é o projeto maior. Desse projeto maior, eu estou com um projeto que é sobre as narrativas de si, que é colhendo entrevistas dos egressos, para poder trabalhar isso e verificar em que medida esse curso daqui, da pós-graduação, teve um impacto pessoal, profissional, né, e formativo na sua trajetória. Né? Eu já tenho algumas entrevistas realizadas, inclusive com a Alexandra, né, que até já montei um artigo, já mandei para uma revista sobre isso, e é essa a proposta. O outro é que a gente está imbuído na própria compreensão do nosso programa, né? De trabalhar, ver essa coisa da coerência entre os objetos, o professor e a linha, certo? Para ver se o programa está organicamente estruturado para atender determinadas normativas que o possibilita de ser bem avaliado, óbvio. Sim. Todos nós queremos que o nosso programa tenha a melhor nota possível, né? E que as nossas produções sejam somatório disso, né? Essas são as pesquisas oficiais, né? Fora. Essas são as pesquisas dentro da proposta de alinhamento que a gente está trabalhando. E agora estou envolvida nesse trabalho com o professor Cristiano e o professor Rony sobre a criação de um centro de pesquisa, né, onde a gente possa, e de memória e documentação, onde a gente possa guardar e preservar como legado para o futuro, né, e para o presente também, óbvio, do material que a gente vai construindo enquanto grupos de pesquisa, enquanto instituição, enquanto professores e alunos. Esse é o cenário geral que a gente está se debrulhando, né? A gente vai trazer aqui ainda esses orientandos, mas sobre as pesquisas que a senhora tem orientado aqui na universidade. Então, eu estou começando, como você sabe, 2 anos, estou terminando a orientação de 2 meninas de mestrado, né? Uma que já me chegou com 1 ano, que está trabalhando com aquele texto de Poliana, para ver quais são as multimodalidades de linguagem que esse material tem disponibilizado por escolas que usaram na internet. É um trabalho exploratório, né? Escolas que usaram esse texto, não sei se você já leu. Não, Aquela menina do jogo do contente, né? Que não. consegue transformar tudo num alto astral, né? Transformar qualquer desgraça, qualquer problema, qualquer conflito no alto astral. É uma obra secular já, e que eu li na adolescência, né?
que é o chamado jogo do contente, que tem um poder enorme para contribuir com o desenvolvimento das competências socioemocionais, porque ela consegue se ajustar em qualquer situação, né? Tem o de esse material já foi publicado em forma de podcast, de vídeo, de filmes, de história em quadrinhos, de várias modalidades, né? Ela foi produzida nos Estados Unidos e naquele boom do início do século passado, né, no processo do americanismo, essa obra teve uma grande repercussão no Brasil e foi adotada por muitas escolas, né? Então, a gente está trabalhando sobre isso. A outra menina que trabalha com a questão dos processos comunicacionais intergeracionais entre dois grupos de alunos da escola, que é um grupo da manhã, do sexto ano, e um grupo à noite, que é de adultos e velhos, para ver a circulação dos saberes da tradição que circulam naquele povoado. É um povoado de origem indígena, com forte presença da cultura indígena, e como eles estão circulando em termos de suportes comunicacionais entre essas gerações, a partir do movimento da escola. Como a escola tem lidado com diferentes gerações, né, obras, ervas medicinais, etc., vários saberes que circulam lá em Catu Grande, viu? Itapicuru, Bahia, né? É um povoado dentro de um município lá da Bahia, né? Mas o trabalho dela está ficando muito interessante, porque ela está vendo quais são as propostas interculturais, curriculares sobre os saberes da tradição, e essa coisa dos saberes digitais, né? Como esses saberes estão circulando no mundo digital, porque os meninos vão para as redes sociais, eles produzem vídeos, né? Eles trocam mensagens, e o que eles valorizam ou não, e qual é o papel nesse processo. A segunda menina está trabalhando, que é de Pernambuco, Ivanancha, ela trabalha no curso de nutrição e estética, né? Não sabia nada desse curso. E ela é iniciante também, está começando, está desenhando, está trabalhando a questão da extensão universitária, né, e na relação entre formação e comunidade, mundo do trabalho, né, que a extensão universitária lida com formação, também discutindo os processos comunicacionais entre esses dois mundos, né, para alinhar a linha. E a outra menina está tratando de um tema que é muito interessante. Ela é formada professora de letras, também de uma periferia de Salvador, muito pobre, para verificar em que medida a leitura digital dá uma perspectiva de leitura de mundo dentro de Paulo Freire e como isso pode ser trabalhada ou difundida dentro da escola para o desenvolvimento da competência leitora, que é uma discussão da BNCC hoje, né? O trabalho dela já está bem adiantado, porque ela está vendo isso, né? O que os meninos estão lendo na internet? O que trazem na internet? Como é que eles discutem isso do ponto de vista da verdade ou do fake, né? Quais são os conceitos que ele trazem? De que forma essa leitura que eles estão fazendo na internet representa uma leitura de mundo que eles estão construindo, né? Nos modos freirianos. E como que a escola lida com isso, está trabalhando com isso? Ela está fazendo um trabalho de intervenção para mexer com isso e para poder avaliar, certo? Sim. E tem umas duas alunas que me chegaram agora que ainda não têm uma definição de objeto, que é uma formada em contabilidade. Eu até brinquei com ela que ela vai precisar me ensinar como eu sobreviver o mês inteiro sem nada especial. Ela riu. E a outra é uma veterinária que está fazendo pedagogia, que também vai me ajudar a cuidar dos meus 4 pets e meus 4 gatos. Meus 4 cães e 4 gatos. Eu também tenho 5 pets. É uma brincadeira que eu faço, mas são meninas muito boas, mas a gente está iniciando ainda, não está com objeto definido nem nada. Estamos só trabalhando com isso.
Eu acho que é mais ou menos isso. É isso. É isso. Excelente. Professora, Falei demais, né? Ah, não, nada. foi ótimo. Para a gente finalizar, se a senhora pudesse, que mensagem poderia mandar para aquelas pessoas que estão fazendo pesquisa, desenvolvendo pesquisa, e aquelas que têm interesse em iniciar, seja no mestrado ou no doutorado? Olha, uma pessoa me disse outro dia que nem todo mundo tem aptidão para enfrentar o mundo acadêmico, né? Eu, às vezes, fico com a pulga atrás da orelha, porque o conhecimento, ele é valioso de todas as formas, seja no mundo acadêmico, seja no cotidiano da vida. Mas estar no mundo acadêmico é encontrar uma valoração para si próprio e para a compreensão de si do mundo. É assim que eu penso. Tudo que eu aprendo, mas aprendo de verdade, eu o faço na tentativa de me ajudar a me colocar melhor nesse mundo e ocupar esse lugar com mais maestria, né? Então, eu convido a todos que têm interesse nessa coisa chamada conhecimento acadêmico e científico, né? Que o mestrado o mestrado e o doutorado são portas abertas para essa autoconstrução e que pode reverberar em oportunidades de trabalho, né? De encontrar no mercado de trabalho poder realizar grandes coisas, né? E quem está no programa, principalmente aqueles que estão no programa, é que tenham mais cuidado com esse objeto, esse fenômeno que está investigando. Porque sem preguiça, sem molejo, sem acomodação, né? A leitura é fundamental. Não é ler só no ChatGPT, não. Não é ler só artigos, não. É ler os clássicos, sobretudo, para poder entender qual é a faceta que você quer lidar com esse objeto, né? Então, ler, procurar, não se acomodar. Isso é fundamental para se construir um trabalho de excelente qualidade, tá? Porque trabalhos medíocres nós temos muito, né? Questões colocadas que já têm 500 respostas. A gente precisa de inovação para tentar influenciar as políticas públicas, sobretudo, os pensadores e aqueles que pensam a educação, para que a gente encontre respostas para uma educação de maior qualidade, equidade e democrática de verdade, onde todos possam ter acesso. Essa é a mensagem que eu posso dar. Tá? Excelente. Professora Neide, gostaria imensamente de agradecer a presença e a disponibilidade da senhora de vir conversar com a gente, não só com a gente, mas com todo mundo que acompanha, né, o Divulga Edu. Muito obrigada, professora. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês. E lembrar de que ativar as notificações. Estamos no Instagram, no Spotify. E agora nós temos 3 episódios por YouTube. mês, né? 3 episódios por mês. Antes eram de 15 em 15, agora a gente vai ter 3 episódios por mês. Então, lembre-se que toda semana tem aí alguma coisa nas nossas redes sociais. Aquelas pessoas que se sentirem interessadas, tem a página do PPED, né? Para você acompanhar. Lá tem a informação de vários professores, a professora Neide também está lá. A professora Neide também tem uma vasta literatura já publicada, então quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a obra, em alguma dessas áreas que ela abraça, pode procurar a professora Neide Sobral na internet, né, nos livros, no Currículo Lattes, e é isso. Então, muito obrigado por vocês, até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês.